Bem, nós vamos retomar a nossa aula de cálculo vetorial e geometria analítica, a aula em que começamos a trabalhar a questão dos vetores, né? E que ficamos em operações com vetores. Nós vamos retomar repetindo um pouco o final da aula, que diz respeito à adição de vetores e diferença de vetores, tá certo? Vamos ver então a adição de vetores. Sejam os vetores U e V representados pelos segmentos orientados a B e CD, como na figura 1.5a, tá aqui. Aqui eu tenho AB, o vetor AB, que eu estou chamando de U, ele está representado por AB, o vetor V, que está representado por BC, e na extremidade de U eu coloco o vetor V. Esse segmento orientado que fecha AC aqui é exatamente a soma dos... é um representante da soma dos vetores de U e V. Ou seja, é a soma S de U e V. Os pontos A e C determinam o vetor S, que é por definição a soma dos vetores U e V, isto é, S é U mais V. A adição de vetores goza de propriedades. Goza da propriedade comutativa, que U mais V é V mais U. Goza da propriedade associativa, que U mais V mais ômega é U mais V mais ômega. E goza também da propriedade de existência do neutro. Existe um vetor nulo, esse aqui, O com a setinha, tal que para todo vetor V se tem V mais o vetor nulo é igual ao vetor nulo mais V, que é V. E a quarta propriedade é que quaisquer que seja o vetor V, existe um vetor menos V, existe o vetor menos V, que é o oposto de V. Tal que V somado com menos V é igual a menos V mais V, que é o vetor nulo. E existe um só vetor menos V. Existe o vetor menos V, um só, né? Que é o oposto de V. Que a soma de V com o seu oposto dá o vetor nulo. Muito bem. Vamos ver aqui diferença de vetores. Então, só refazendo, as propriedades da adição são comutativa, associativa, existência do neutro, né? E existência do oposto. Vamos ver então agora a diferença de vetores. Chama-se diferença de vetores, de dois vetores U e V, e que se representa por D igual ao menos V, ao vetor U mais menos V. Dados os vetores U e V, representados pelos segmentos AB e AC, tá aqui AB e AC, respectivamente, e construído o paralelogramo ABDC, como na figura 1.5b e 1.5c, né? Verifica-se que a soma S de U mais E é representada pelo segmento AD, sim, soma, que é uma das diagonais, né? Sim. E a diferença D igual a U menos V é representada pelo segmento orientado CB, que é a outra diagonal. Então, veja nessa figura 1.5b. Eu tenho aqui o vetor U, na extremidade de U eu coloquei o vetor V, e esse vetor, essa diagonal aqui que fecha o triângulo, depois de construído o paralelogramo, essa diagonal que fecha o triângulo aqui, é que vai ser a soma de U com V. Tá aqui o vetor U, vetor V. Olha aqui, foi construído aqui um paralelogramo, né? A, B, D, C. A, B, D, C. E a diagonal principal, que eu chamo, que é essa diagonal aqui, é que é a soma de U com V. Agora, a diferença, você tem aqui na figura 1.5.6, C, você tem o vetor U,
Um outro representante desse vetor está aqui em CD. Você tem aqui o vetor V. Um outro representante, o representante do oposto desse vetor, está aqui em DB. E quando eu pego U e somo com menos E, eu obtenho essa diagonal aqui secundária, ó, do paralelogramo ABDC, que é a diferença. Então, aqui nessa figura 1.5.B, eu tenho o vetor U, na extremidade de U está o V, construo o paralelogramo, né? Isso aqui vai ser a diagonal principal do paralelogramo, que é a soma. E essa aqui, do ponto C para o ponto B, a diagonal secundária, que vai ser a diferença, que é esse aqui, ó. Vamos ver agora a multiplicação por escalar. Dado um vetor V não nulo e um número real K, chama-se produto do número real K pelo vetor V, o vetor P igual a KV, tal que o módulo de P é dado por módulo de K vezes V, que é módulo de K vezes módulo de V. A direção é a mesma de V e o sentido é o mesmo de V se K for positivo e sentido contrário se K for negativo. Vamos ver essa figura 1.5.D. Olha aqui. Está aqui o vetor V. E eu quero 2V. 2 é positivo, então vai ser 2 módulo de V. Né? O módulo de V é esse tamanho aqui. Eu tomo uma reta com a mesma direção de V, paralela a V. Coloco o vetor V 2 vezes, que eu quero multiplicar por 2. E boto a seta aqui, no mesmo sentido de V, por quê? Porque o 2 é positivo. Já nessa figura aqui, eu tenho V nesse sentido, ó. E eu quero multiplicar V por menos 3. Então, eu já sei que eu tenho que ter uma reta paralela a V. O sentido vai ser contrário, vai ser para cá. E eu vou colocar o comprimento, o módulo de V, 3 vezes aqui, ó. Como ele colocou. Então, aqui eu tenho menos 3V. Vamos ver essas observações. Se K é zero ou o vetor V é nulo, o produto é o vetor nulo. Seja um vetor KV com V diferente do vetor nulo. Se fizermos com que o número real K percorra o conjunto R dos números reais, obteremos todos os infinitos vetores colineares a V, e, portanto, colineares entre si, isto é, qualquer um deles é sempre múltiplo escalar real do outro. Reciprocamente, dados 2 vetores U e V colineares, sempre existirá um K, sempre existe um K real, tal que U é KV. A figura 1.5e mostra um exemplo dessa última afirmação. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui o vetor U, e ele mede duas unidadezinhas de comprimento, né? E esse vetor V está medindo aqui 5 unidadezinhas de comprimento, né? Então, o vetor U pegou o vetor V e dividiu em 5 pedacinhos. Então, o vetor U é 2 pedacinhos dos 5 de V, né? O vetor U é 2/5 de V. Só que com sinal menos. Por quê? Porque o sentido está contrário. 2 pedacinhos de 5 no sentido contrário, né? De V. Ou então, o V vai ser 5
metades de U, ó. Porque o U foi dividido aqui em duas partes, então 5 meios de U. E o sentido contrário, ó, negativo. Tá certo? Vamos ver aqui. O que é o versor de um vetor V. O versor de um vetor V não nulo é sempre unitário. Quer dizer, o versor de um vetor V não nulo é sempre unitário, não, é o vetor unitário, né? É o vetor unitário. 1 sobre norma de V, módulo de V, V. Norma é porque tem autor que chama norma, aí sem querer eu chamei. Ou seja, U é V sobre módulo de V. Quer dizer, 1 sobre módulo de V é V, que a gente pode escrever também assim. Eu não gosto muito porque aqui eu não divido V por um número, eu multiplico um escalar por um número, né? É só a forma de escrever. Como na figura 1.5.f. De fato, ele é unitário, pois o módulo de U é o módulo de U sobre módulo de V, que é módulo de V sobre módulo do módulo de V, que vai ser módulo de V sobre módulo de V, que vai ser 1. Tá certo? Então, tá aqui. O vetor V está aqui. Está aqui o versor de V, que é V sobre módulo de V. Daí conclui-se que esse vetor V é módulo de V, isto é, o vetor V é o produto do seu módulo pelo versor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V. É o produto do módulo pelo vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V, quer dizer, pelo versor dele, né? Daí conclui-se que V é o módulo de V vezes o unitário, vezes o vetor U, que é um vetor, isto é, deixa eu só repetir aqui. Daí conclui-se que V é módulo de V vezes U, tirado daqui, ó. Daqui da figura 1.5.f, ó, dessa relação aqui. O V é módulo de V vezes U. Isto é, o vetor V é o produto do seu módulo pelo vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V, que é o versor, né? Pelo produto de seu módulo, pelo vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V, é o versor de V, tá certo? Vamos ver aqui propriedades da multiplicação. A multiplicação, ela goza de propriedades. Se U e V são vetores quaisquer e A e B são números reais, nós temos que, primeiro, eu posso associar escalares na multiplicação. A que multiplica VB é AB vezes V. Segundo, eu posso distribuir a soma de escalar, um produto de soma de escalares por V. Então, A mais B vezes V é AV mais BV. Terceiro, eu posso distribuir o produto de um escalar por soma de vetores. Então, AU mais AV. Aqui, A que multiplica U mais V é AU mais AV aqui. E a identidade, né? Que 1 vezes V é o próprio V. Tá certo? Muito bem. Daí vem uns problemas, né? Resolvidos, que eu gostaria que vocês discutissem esses problemas, né? Que vocês resolvessem esses problemas. Então, por exemplo, dados os vetores U, V e ômega, de acordo com essa figura aqui, ó, construir esse vetor aqui, 2U menos 3V mais 1 meio de ômega, né?
Então, se você considerar aqui o vetor U, vamos multiplicar ele por 2. Vamos representá-lo aqui nessa reta aqui, ó. Nessa reta suporte aqui. Tem que ser paralela a U. E aqui você vai botar 2 vezes U. Na extremidade de 2U, você vai botar uma reta paralela a V, ó, a V. Tá certo? Então, tá aqui o V, ó. Uma reta paralela a V, que é a direção do novo vetor. E aí, você, na extremidade de 2U, você vai colocar 1, 2, 3, no sentido oposto, ó. O sentido de V estava para cá, você coloca para cá. E a mesma coisa você vai fazer com o ômega. Você vai colocar aqui na extremidade de menos 3V, uma reta paralela a ômega. A reta suporte de ômega, ó, que vai ser a direção desse novo vetor aqui, vai dar a direção desse novo vetor. Aí você pega a metade de ômega e na extremidade de V coloca a metade de ômega, meio de ômega, bem aqui, ó. Esse vetor que fecha é o vetor soma, né? Depois vem um outro exercício aqui que vocês também vão resolver, que é esse aqui, que o paralelogramo ABCD é determinado pelos vetores AB e AD. E MN são pontos médios de AB e de DC, respectivamente. AB e DC. O M é de DC e o N é de AB. E ele quer que ele completar isso aqui convenientemente. Por exemplo, se eu quero AD mais AB, tá aqui AD e tá aqui AB, ó. Um vetor que representa também o vetor AD é esse aqui, ó, BC. Tá certo? Então, aliás, esse AD aqui é o mesmo vetor aqui, ó, BC. Então, eu quero somar AB, né, que a adição é comutativa, eu quero somar AB com AD. Então, eu pego aqui AB para somar com esse que é AD. Né? Então, vai dar esse paralelo, vai dar essa diagonal principal aqui, ó, AC, no paralelogramo, AC. Tá certo? Esse outro aqui, ó, BA é isso aqui. BA. BA é assim, ó. E AD é assim. Mas eu não quero AD, eu quero DA. Né? Então, DA, como é que você colocaria aqui? Né? Eu quero BA. BA é esse. E DA é esse. Então, DA está aqui. É esse mesmo vetor aqui nesse sentido, né? CB. E mais BA, ó. Então, vai dar esse vetor CA, tá certo? Vai dar o vetor CA. E assim você vai, tá bom? Você vai fazendo essas construções aqui. Numa questão dessa como a D, ó, AN, você quer somar a N com BC, ó. Então, você tem que ver que isso aqui é ponto médio desse vetor aqui. É ponto médio desse segmento aqui, ó. Segmento orientado.
Que isso é um paralelograma, então esse ponto médio aqui é o mesmo daqui. Então você vai fazendo a sua construção. Vou deixar então para vocês resolverem, tá certo? E vou ver se ainda dá tempo para a gente trabalhar mais algumas coisas. Espera aí. Vamos ver aqui. Ainda dá tempo a gente trabalhar mais algumas coisas. Vamos ver essa observação aqui, tá certo? Vamos ver essa observação. Sabe-se que dois vetores V1 e V2 não colineares são sempre coplanares, sabemos disso. Como a 1V1 tem a mesma direção de V1 e a 2V2 a mesma direção de V2, o vetor A1V1 mais A2V2 será sempre um vetor representado no mesmo plano de V1 e V2, sejam quais forem os números reais A1 e A2, como mostra essa figura 1.6a. Vamos ver essa figura 1.6a, olha só. Está aqui o V1, A1V1 é esse vetor. Está aqui o V2, A2V2 é esse vetor, tá certo? Então, se eu somar A1V1 mais A2V2, isso aqui é A1V1 somado com A2V2, ó. Vai dar, aliás, isso aqui é A1V1, que eu estou somando aqui com A1V1, A2, aqui eu tenho A2V2, e eu estou somando aqui com A1V1, ou seja, A1V1 mais A2V2, né? Vai dar, o que fecha é essa diagonal principal, A1V1 mais A2V2, que vai estar no mesmo plano de A1V1, de V1 e de V2, né? Então, vamos ler aqui novamente o que é que ele diz aqui. Sabe-se que dois vetores V1 e V2 são colineares. Sabe-se que dois vetores quaisquer V1 e V2 não colineares são sempre coplanares. Esse caso aqui. V1 e V2 são coplanares. Como A1V1 tem a mesma direção V1 e A2V2 tem a mesma direção de V2, tá aqui, A1V1 tem a mesma direção de V1 e A2V2 tem a mesma direção de V2, olha. O vetor A1V1 mais A2V2 será sempre um vetor representado no mesmo plano de V1 e V2, quaisquer que sejam, né? Sejam quais forem os reais A1 e A2, como mostra a figura 1.6a. Então, eu tenho aqui A1V1, tenho aqui A2V2, né? E que equivale a você olhar aqui assim, ó. A1V1, esse aqui é A2V2, na extremidade A1V1, que fecha esse triângulo aqui, ou a diagonal principal do paralelogramo, vai dar o vetor A1V1 mais A2V2, que está no plano de A1, de V1 e de V2, tá certo? Então, reciprocamente, qualquer vetor representado no plano V1 e V2 será do tipo A1V1 e A2V2 para A1 e A2 reais. Quer dizer, se eu tiver um vetor qualquer no plano de V1 e V2, eu vou sempre encontrar A1 e A2, de modo que eu possa escrever esse vetor como uma soma, né? Do produto de V1 por um escalar mais V2 por outro escalar. Vamos acrescentar esses dois vetores um terceiro vetor V3. Então, pode ocorrer uma das situações. O vetor V3 está representado no plano V1 e V2. Neste caso, como o vetor A1V1 e A2V2 está no plano de V1 e V2, e sendo A3V3 também deste plano, o vetor A1V1 mais A2V2 mais A3V3 estará representado no plano de V1 e V2.
né? B. O vetor V3 não está representado no mesmo plano de V1 e V2. Neste caso, a soma de A1V1 mais A2V2, que está no plano de V1 e V2, com o vetor A3V3, isto é, A1V1 mais A2V2 mais A3V3, será um vetor do espaço, conforme mostra essa figura. Né? Você tem aqui A1V1, tem aqui A2V2, está aqui a soma A1V1 mais A2V2, e o V3 está aqui no espaço. Quando você vai somar, eles dois vão estar em outro plano. Tá certo? Muito bem. Bem, ângulo entre vetores vai ser o nosso próximo assunto. Nós vamos encerrar nossa aula aqui e eu deixo um grande abraço aí para vocês. Tchau.